Olá, mais um estudo, ministração aos jovens. Como pode o jovem fazer a vontade do Senhor? Graça e paz, irmãos, me acompanhem para mais um estudo com a sua Bíblia. Me acompanhe. Ministração aos jovens. Como pode o jovem ter uma conduta cristã diante do mundo ao qual vivemos? Como pode o jovem fazer a vontade do Senhor no mundo ao qual vivemos? Para a ministração de hoje, para o estudo de hoje, eu vou me utilizar do Salmo 119, do seu verso 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? Este versículo começa nos mostrando uma pergunta: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como pode o jovem manter-se puro? Como pode o jovem conservar puro o seu caminho? Como pode o jovem manter pura a sua vida? Como que purificará o jovem o seu caminho? Como o jovem guardará puro o seu caminho? Como pode o jovem manter a sua vida limpa e pura? Primeiro precisamos retirar do texto algumas palavras para que nós venhamos compreender. Primeiro, conduta. Conduta são ações, atitudes e comportamentos. O jovem pode conduzir a sua vida e mantê-la pura e íntegra segundo a palavra do Senhor. Segundo, conservar puro o seu caminho. Escolher um caminho é ter um foco, é ter um alvo, um propósito. Como poderia o jovem trilhar o seu caminho sem máculas, sem se desviar, sem desejar ter uma folga? Você conserva o seu caminho estreito, vivendo este caminho de acordo com a palavra do Senhor. Pense nisso. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o Senhor nos é o maior exemplo que temos para que pisemos as mesmas pisaduras que o Senhor pisou, para que façamos as mesmas obras que Ele fez. Ele é o caminho. O caminho que o Senhor nos deixou é estreito, é o caminho que nos aperta, é o caminho estreito, dificultoso, ao qual trilhamos. O caminho fácil é o caminho ao qual temos folga, é o caminho ao qual podemos relaxar, descansar, de fato, de nosso trabalho. É o caminho que não nos cobra nada, tudo nos é fácil, tudo nos é prazeroso. Mas, se escolhemos trilhar o caminho que o Senhor nos ensinou, Ele é o caminho. Jesus é aquele que nos oferece aquilo que Ele mesmo é. Quem pode dizer que Jesus ofereceu algo que Ele não era? Por isso Ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Ele é a verdade que nos conduz por este caminho que Ele mesmo é. E Ele é a vida que buscamos encontrar ao final, ao fim do propósito, ao alcançar o propósito do caminho estreito. Conservar pura a sua vida. Esta pureza não é a pureza de virgindade, não é isso. É uma pureza diferente, uma pureza de vida. Tudo tem um começo na vida, tudo tem o seu fim. E esta é a maior certeza de que um homem tem em sua vida, de que ele nasceu, ele vai crescer e um dia ele vai morrer. Só que há um caminho a percorrer no meio deste começo e deste fim. E que caminho é esse? É o caminho que devemos trilhar segundo a vontade do Senhor. Preste atenção. Vigie os seus passos de acordo com a palavra de Deus, ao qual você serve.
Este é o modelo, este é o manual de vida e de conduta que você deve viver. Seja um jovem bíblico. Seja alguém que procura viver. Não seja alguém que professa com palavras, mas tem uma vida como se não acreditasse no Deus ao qual prega, ao qual fala, ao qual conversa. Como alcançamos esse objetivo? O Salmo 119, do seu verso 10 ao 12, e também o verso 13 nos diz: eu busco de todo o coração. Não permita que me desvie dos seus mandamentos. Suas palavras estão sempre presentes em meu coração, para não pecar contra ti. Senhor, eu louvo. Ensina-me as suas ordens escritas. Tenho repetido com os meus lábios todas as suas leis. Primeiro, buscar de todo o coração, ter a intenção, o pensamento, o desejo de buscar a Deus. Segundo, o nível da sinceridade da sua adoração, do seu relacionamento com Deus. Veja que o salmista diz: não permita que eu me desvie dos seus mandamentos. Terceiro, a palavra deve ser parte da sua vida. Ter uma presença assídua em seu coração. Sua intenção deve estar voltada para a palavra de Deus. Ela deve estar escondida em seu coração. A palavra deve ser o seu tesouro. Ser algo precioso para você, ao ponto de você guardá-la no seu coração. Aplicando esta verdade em nós. O Salmo do seu verso 14 nos diz: fico tão alegre andando de acordo com a sua vontade revelada, como os que possuem grandes riquezas. Entenda que a riqueza de alguém rico pode lhe dar felicidade. Possuir riquezas pode lhe dar felicidade. Mas qual é a riqueza maior do que a palavra do Senhor? Qual é a riqueza maior do que ter a palavra de Deus em sua vida? Qual é a riqueza maior do que obedecer a palavra que você tem e que você ouve todos os dias no culto? A palavra que você ouve todos os dias de manhã na sua consagração. Vamos lá. Primeiro, sua felicidade deve ser obedecer à vontade de Deus. Você deve ter prazer em obedecer à vontade revelada do Senhor, a sua palavra. Segundo, você deve meditar nesta palavra, refletir sobre os ensinamentos e aplicá-los à sua vida, colocá-los em prática. Terceiro, os caminhos do Senhor devem ser importantes para você. Para algo que nos é importante, damos atenção e importância a isso. Aquilo que nos é importante, damos ouvidos e nos esforçamos a praticar, a guardar. Esse é o real sentido. E não pense que você não consegue, porque o Senhor nos possibilita fazer a sua vontade. O Salmo do seu verso 16 e 17 nos diz: minha maior alegria é cumprir as ordens escritas. Não me esqueço da sua palavra. Você se lembra da palavra do Senhor? Você se lembra da mensagem pregada uma semana atrás? Você se lembra da primeira ministração ao qual você aceitou ao Senhor? Mostre o seu grande amor por mim, seu servo. Assim viverei eternamente e serei capaz de obedecer a sua palavra aqui na terra. Ei, o Senhor já demonstrou este amor, porque Ele nos amou primeiro. E
como amamos a Deus, devemos praticar a palavra dele. 1 João capítulo 5, versículo 3 nos diz: amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis, pois todo filho de Deus pode obedecê-lo. Derrotando o mundo com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Esta é a tradução NVB. Vamos a uma outra tradução. Portanto, nisto consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ei, observe comigo. O texto bíblico está te dizendo que se você crê no Senhor, você é filho de Deus. E se você crê no Senhor Jesus Cristo, você venceu o mundo em Cristo. Porque aquele que era do mundo, aquele que estava no mundo, você amava o mundo. E por isso você pertencia a ele. Mas por causa que agora você serve a Cristo e pertence a Cristo, o mundo te odeia. Porque se fosse do mundo, o mundo o amaria. Entenda que a fé que você tem em Cristo é aquilo que te dá força para vencer a cada dia. Observe o começo do Salmo, que nos diz: bem-aventurados os retos em seus caminhos. Bem-aventurados aqueles que praticam os caminhos, aqueles que praticam a palavra do Senhor, aquele que se esforça e se deixa exercitar pela palavra do Senhor. Aqueles que andam na lei, nos mandamentos do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os testemunhos e que buscam com todo o coração. O texto bíblico, certa feita, vai nos dizer que o Senhor vai perguntar a alguém e ele vai dizer, o texto nos diz, a palavra nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com toda a sua força e de todo o teu ser, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Entenda a profundidade disso. Amarás o Senhor com todo o seu entendimento. Você é capaz de compreender os mandamentos e entender que eles não são pesados. Você é capaz de amar a Deus com toda a força e com todo o seu corpo. Isso é importante. Aquilo que você veste, que possa denegrir a palavra, que possa denegrir os mandamentos, já não te cabe mais, porque você entende que você deve mostrar que ama a Deus também de todo o seu ser, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Eles amam e buscam o Senhor de todo o seu coração, verso 3, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente observássemos. Entenda isso. Assim como aquela mulher que perdeu aquilo que lhe era precioso, a sua dracma, assim diligentemente buscamos o que nos é precioso.
que não precisemos perder para buscar diligentemente, mas que venhamos reconhecer a real preciosidade daquilo que estamos ouvindo, para buscarmos diligentemente viver. Verso 5. Quem dera que os seus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Ei, preste atenção. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos. Quem desse os meus caminhos fossem. Quem dera a minha vontade fosse dirigida a observar os teus mandamentos. Quem dera as minhas atitudes fossem dirigidas a observar os teus caminhos. Verso 6. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Quando os nossos caminhos, quando a nossa vontade é servir a Deus, Deus nos dirige a seguir a vontade dele. Que Deus abençoe o seu dia e que você venha ser alguém que é um jovem bíblico. Eu espero que você tenha me acompanhado com a sua Bíblia e que você venha raciocinar, que você pode pregar, que você pode servir a Deus sem se contaminar com as coisas do mundo. Ou você é influenciado, ou você é uma influência. Que você torne-se um jovem relevante e de influência. E que a influência que você influencia os outros jovens seja uma influência pautada, guiada, dirigida pelos mandamentos do Senhor. Seja um jovem bíblico. Pense nisso. Deus te abençoe. Fique com este estudo. Acabou! Se inscreva, compartilhe, comente.